Pense por um instante. Imagine entrar em qualquer ambiente, em qualquer conversa, em qualquer relacionamento, e saber exatamente até onde o outro pode ir com você. Imagine nunca mais precisar engolir desconforto para manter a paz. Nunca mais aceitar migalhas emocionais para não parecer difícil. Nunca mais se sentir culpada por dizer não. Agora pense nisso. Apenas uma minoria absoluta das mulheres realmente sabe fazer isso sem perder o respeito, sem perder o valor e, principalmente, sem perder o controle da própria narrativa. Hoje você vai entender por que apenas 1% das mulheres dominam essa habilidade. E por que a última verdade revelada aqui é a mais poderosa de todas, capaz de mudar completamente a forma como você se posiciona nos relacionamentos e como é percebida. Antes de continuarmos, já se inscreva no canal Polo Feminino 2, deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo. As revelações que você vai ouvir aqui não são confortáveis, mas são libertadoras. Elas podem mudar a forma como você compreende a dinâmica dos relacionamentos e o jogo emocional que acontece silenciosamente todos os dias. Existe uma mentira ensinada a muitas mulheres desde cedo. A ideia de que impor limites afasta, de que dizer não diminui a feminilidade, de que se posicionar gera rejeição. A visão Red Pill de relacionamentos mostra exatamente o oposto. Limites não afastam quem te respeita. Limites filtram quem nunca te respeitaria. Autores como Robert Greene, em As Leis da Natureza Humana, especialmente no capítulo 8, páginas 123 a 135, explicam que as pessoas testam fronteiras o tempo todo, não por maldade consciente, mas por instinto. Quem não estabelece limites claros ensina o outro a avançar. Agora reflita com honestidade. Quantas vezes você se sentiu desconfortável, mas sorriu para não criar conflito? Quantas vezes cedeu, achando que isso manteria o interesse, a harmonia ou o afeto? Na prática, o que acontece é o contrário. Na visão Red Pill, valor percebido está diretamente ligado à capacidade de autorrespeito. Quando você não se respeita, o outro aprende rapidamente que não precisa respeitar você. Estudos comportamentais citados por Esther Vilar em O Homem Manipulado, capítulo 5, páginas 72 a 80, mostram que a dinâmica de poder nos relacionamentos não é definida por quem ama mais, mas por quem tolera menos. Isso não significa frieza ou crueldade. Significa clareza. Mulheres que fazem parte desse 1% não gritam, não ameaçam, não imploram. Elas comunicam limites com calma, firmeza e consistência. Existe um ponto crucial aqui que poucas percebem. Limites não são explicações longas nem justificativas emocionais. Quanto mais você explica, mais você negocia seu próprio valor. A mulher que domina limites fala pouco e sustenta muito. Ela não tenta convencer, ela decide. E isso ativa algo profundo no inconsciente masculino. Respeito. Não medo, não submissão, mas respeito real. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários o que mais te incomoda quando precisa se posicionar. Medo de perder? Medo de parecer dura? Medo de ficar sozinha? Essa resposta diz muito sobre onde você ainda está cedendo demais. E preste atenção no que vem a seguir, porque ainda nesta jornada vamos revelar por que a maioria das mulheres confunde empatia com submissão emocional e como isso mina completamente sua autoridade nos relacionamentos. O que você vai entender nas próximas partes é desconfortável, mas necessário para quem quer despertar e sair do padrão comum. Existe um erro silencioso que impede a maioria das mulheres de estabelecer limites sem perder o respeito: a necessidade de ser compreendida o tempo todo. Na visão Red Pill de relacionamentos, quem precisa explicar demais está, na verdade, pedindo validação. E validação não constrói autoridade. Ela fragiliza. Mulheres do 1% entendem algo que muda tudo. Limites não são sobre convencer o outro. São sobre definir o que é aceitável para você, independentemente da reação alheia. Robert Glover, no livro No More Mr. Nice Guy, capítulo 3, páginas 45 a 59, descreve como a busca excessiva por aprovação cria padrões de autotraição. Embora o foco do livro seja masculino, o princípio é universal. Quando você abre mão do seu desconforto para manter a conexão,
Você ensina o outro que sua presença custa pouco. E tudo que custa pouco é tratado como descartável. Agora pense comigo. Quantas vezes você disse tudo bem quando claramente não estava tudo bem? Quantas vezes riu de algo que te feriu para não parecer sensível demais? Esse comportamento não passa despercebido. O inconsciente do outro registra. Ela tolera. E a tolerância vira convite para novos avanços. Limites frouxos não geram carinho, geram teste constante. Na obra O Jogo, de Neil Strauss, capítulo 10, páginas 203 a 220, fica evidente como o comportamento humano responde à escassez emocional e clareza de posição. Quem sabe sair da mesa é sempre mais respeitado do que quem implora por lugar. Mulheres do 1% não ameaçam ir embora. Elas realmente vão se o limite é violado. E é exatamente isso que faz com que raramente precisem ir. Há algo profundamente desconfortável nisso. Eu sei. Porque te obrigam a encarar uma verdade dura. Você não perde pessoas por impor limites. Você perde pessoas porque nunca teve limites claros. A diferença é que agora você começa a enxergar quem fica por respeito e quem só ficava por conveniência. Se você está sentindo esse incômodo agora, ele é um sinal de despertamento. Pergunte a si mesma, com honestidade brutal, em qual situação recente você deveria ter se posicionado e não se posicionou. Escreva isso nos comentários se tiver coragem. O simples ato de reconhecer já muda o jogo interno. E atenção, porque na próxima parte vamos entrar no ponto que separa definitivamente mulheres comuns das mulheres do 1%. A forma como elas lidam com culpa, rejeição e silêncio, sem se explicarem, sem se justificarem e sem perder o controle emocional. É aqui que tudo começa a virar. Existe uma emoção que mantém a maioria das mulheres presas em relacionamentos desequilibrados. A culpa. Culpa por dizer não. Culpa por se afastar. Culpa por não corresponder às expectativas do outro. Na visão Red Pill de relacionamentos, a culpa é uma ferramenta poderosa de controle emocional. Quem sente culpa excessiva se explica demais, cede demais e aceita menos do que merece. Mulheres do 1% aprenderam a reconhecer a culpa não como sinal de erro, mas como sinal de condicionamento. David Buss, em A Evolução do Desejo, capítulo 12, páginas 324 a 340, mostra que o comportamento humano responde a incentivos claros. Quando você recompensa desrespeito com presença, atenção ou afeto, você ensina exatamente o que o outro deve repetir. Limite sem consequência não é limite, é pedido educado. E pedidos educados são facilmente ignorados. Agora reflita profundamente. Quantas vezes você manteve alguém por perto mesmo depois de sinais claros de desrespeito? Apenas para não parecer fria, insensível ou orgulhosa. O medo da rejeição faz muitas mulheres aceitarem relações rasas, promessas vazias e migalhas emocionais. Mulheres do 1% entendem algo simples e poderoso. Rejeição não é o fim, é o filtro. Quem vai embora quando você se posiciona nunca esteve ali pelo seu valor, apenas pelo acesso fácil. Outro ponto que separa essas mulheres é a relação com o silêncio. A maioria entra em pânico quando o outro se afasta, demora a responder ou muda o comportamento. Tentam corrigir isso falando demais, se explicando, pedindo clareza. A mulher que sabe colocar limites entende o silêncio como informação, não como ameaça. Ela observa, não reage impulsivamente. Ela deixa o outro revelar quem é através das ações. No livro As 48 Leis do Poder, Robert Greene explica no capítulo 36, páginas 412 a 427, que quem demonstra necessidade perde poder. Isso não significa jogar jogos emocionais, mas sim não se expor além do necessário. Falar menos, observar mais e agir com base em padrões, não em promessas. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários se já sentiu culpa por se afastar de alguém que claramente não te tratava como prioridade. Esse reconhecimento é um divisor de águas, porque a partir dele você começa a entender que limites não são muros, são filtros de valor. E ainda falta a parte mais importante de todas, aquela que poucas mulheres têm coragem de aplicar, mas que muda completamente a forma como elas são vistas
desejadas e respeitadas. Na próxima etapa, vamos revelar o limite final, o mais poderoso, aquele que não é dito com palavras, mas com postura e decisão. Chegamos ao ponto mais importante de todos. O limite final não é verbal, não é emocional e não é negociável. Ele é comportamental. Mulheres do 1% entendem que o limite mais poderoso é a coerência entre o que se aceita e o que se retira. Não é o discurso firme que transforma a dinâmica, é a decisão sustentada no tempo. Quando algo ultrapassa o limite, elas não entram em debates intermináveis, não tentam resgatar quem já demonstrou desrespeito. Elas retiram acesso, e isso muda tudo. Na visão Red Pill de relacionamentos, acesso é valor, tempo é valor, atenção é valor. Quem recebe isso sem contrapartida, aprende que não precisa investir. No livro The Rational Male, de Rollo Tomassi, volume 1, capítulo 6, páginas 110 a 124, fica claro que a dinâmica de poder se define por quem está disposto a perder primeiro. A mulher que sabe perder cedo ganha no longo prazo. A que insiste em manter, perde aos poucos, até perder a si mesma. Esse é o ponto que mais dói, porque exige maturidade emocional. Exige aceitar que nem todos vão gostar de você quando você se posiciona. Exige tolerar o desconforto do afastamento sem correr atrás para aliviar a ansiedade. Exige entender que respeito não nasce do medo de perder, mas da clareza de valor. Mulheres do 1% não são frias, elas são seletivas. Elas não se fecham para o amor, mas fecham a porta para o desrespeito. Observe algo fundamental. Quando você retira sua presença com dignidade, sem drama, sem ataque, sem explicações longas, o outro é forçado a lidar com as próprias escolhas. Alguns vão recuar, outros vão tentar negociar, outros simplesmente desaparecerão. E cada uma dessas reações é uma resposta que te mostra exatamente quem aquela pessoa é. O limite final revela verdades que palavras jamais revelariam. Esther Perel, em Mating in Captivity, capítulo 7, páginas 201 a 215, explica que desejo e respeito caminham juntos. Onde não há fronteira, não há tensão saudável. Onde tudo é permitido, nada é valorizado. Limites claros não matam a conexão, eles elevam o nível dela. Só permanece quem está disposto a jogar no mesmo patamar. Agora eu te faço a pergunta mais importante deste vídeo. Você está preparada para perder quem só fica quando você cede? Porque é exatamente isso que separa a maioria do 1%. Não é beleza, não é sorte, não é manipulação. É coragem emocional. Coragem de sustentar o silêncio. Coragem de sair da mesa. Coragem de não negociar o próprio valor. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários qual limite você percebe que precisa colocar a partir de agora. Escrever isso é um compromisso consigo mesma. E se este conteúdo fez sentido para você, se inscreva agora no canal Polo Feminino 2, deixe seu like, comente e compartilhe com alguém que precisa despertar para essa realidade. Na tela final, assista ao próximo vídeo, onde aprofundamos como o silêncio feminino muda completamente a dinâmica de poder nos relacionamentos. E ao outro vídeo que revela os sinais claros de quando alguém só te valoriza pelo acesso fácil. Esses conteúdos se conectam diretamente com tudo que você aprendeu aqui e vão elevar ainda mais sua leitura emocional e sua postura. O despertamento começa com informação, mas se consolida com decisão.